A gente vai falar de um tema que remete muito à nossa necessidade pessoal de cada um de nós. E aqui, vamos lá, chegou. O alto amor, como a gente tem percebido, é cada vez mais tratado pelas pessoas, pelas ciências, de uma forma mais serena, mais tranquila, mais lúcida. Vocês devem ter percebido que de uns anos para cá, as pessoas, quando estão falando aqui, elas estão falando também dos limites. Vocês têm percebido a humanidade, né? Acho que é como se fosse um trabalho coletivo. Cada um de nós tem percebido que ninguém fala de um lugar para ser ouvido. Nós falamos de um lugar para nos escutar. Não existe uma posição de destaque. É um mundo em que as pessoas vivem as mesmas experiências, com suas particularidades, buscando alcançar as mesmas coisas, cada um do seu modo e do seu jeito. Durante muito tempo, essa ideia foi tratada como se fosse algo que fosse rápido, pronto e acabado. E talvez, quando a gente entrou na área do fast food, parece que a mente humana ou o desenvolvimento emocional fosse tão rápido quanto um Big Mac, mas não é assim. Seria tão bom que fosse, ou seria terrível que fosse, porque, obviamente, e Márcia sabe muito bem disso, a pressa é inimiga da refeição. Né, Márcia? E a pressa é inimiga da evolução. Porque a gente precisa maturar, e tem coisa que leva tempo. Às vezes a gente mistura o tempero e não dá certo a receita, até que a gente vai aprendendo que não basta apenas o manual. É preciso aprender a manipular. É preciso se experimentar, é preciso fazer errado até acertar. Na vida tudo é assim. Mas antes de começar a tratar do tema, eu queria pegar um item do Evangelho que eu acho muito interessante para a gente pensar sobre a perspectiva do alto amor. No capítulo 19, a fé transporta montanhas. A gente tem inicialmente um texto que Kardec nos traz, de São Mateus, aliás, de Mateus no capítulo 17, versículos de 14 a 20, em que conta aquela história que Jesus vai até um povo e aproxima-se um homem dele, lança-se aos seus pés de joelho e diz: Senhor, tem piedade do filho que está lunato, que sofre muito, porque cai frequentemente no fogo e na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça de incrédulos e depravada, até quando estarei convosco? Quando você lê essa passagem, você lembra que nós somos essa raça de incrédulos. Talvez como a gente não pode dizer como Jesus, até quando estarei convosco, a gente pode dizer, até quando serei um de vós? Será que até quando eu ficarei nesse nível? Até quando vos tolerarei? Trazei-me aqui a criança. E Jesus vai, como a gente conhece, cura, expulsa, enfim. E aí vem um comentário. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si próprio. Percebe que aqui a gente está antecipando psicologia positiva em muito tempo? Certo? No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar as coisas materiais que não podem fazer quando duvida de si próprio. Emmanuel mergulha em pensamento e vida nisso aqui. Mergulha para mostrar os meandres psíquicos por trás da capacidade do indivíduo de determinar a sua própria existência. Quando Andrei nos colocava hoje de manhã que não é o trauma que é o problema, é a minha reação ao trauma, está trazendo para você o poder. Para muita gente isso é confortável, mas para as pessoas que ainda querem encontrar culpados, ou ainda se acovardam, isso é constrangedor. Porque não há mais a quem culpar. E eu vou ter que agir? Eu vou ter que começar a agir. Mas eles continuam, mas é unicamente no sentido moral que precisa entender essas palavras. Isso aqui é importante dizer por o seguinte: existe hoje, e existe uma autora que eu também adoro, e a Suzana também adora, que é a Brené Brown. É fantástico, e o Andrei também, para ele não ficar se sentindo discriminado, ele acabou de dizer isso. Eu acolho a tua criança também, meu irmão querido. Que ela deixa bem claro o seguinte: existe hoje no ar um discurso implícito e explícito que tem provocado angústia e dor em milhões de seres humanos. É um discurso que todo mundo tem que ser um sucesso. Todo mundo tem que ser brilhante. Todo mundo tem que ter milhões de seguidores. Todo mundo tem que ser fotografado e visto.
E a gente começa a pesquisar isso e perceber que por que as pessoas que alcançam tudo isso, em grande maioria, não são felizes? Por que as pessoas que chegam do outro lado do pote, do arco-íris, encontram sucesso, beleza, poder, visibilidade, não necessariamente encontram a felicidade e o êxtase e entram em processo de desconstrução psíquica? Por que isso acontece? A gente fica se perguntando, será que as pessoas não estão acreditando de algum modo numa mentira e que a gente já se convenceu de que não adianta mais ficar nesse sentimento infantil de achar que só lá do outro lado existe um lugar que a gente já pode estar experimentando aqui e agora? A gente vive esse momento sempre se perguntando como fazer, como construir isso. Então, quando a gente pensa na construção da autoestima, a gente não pensa na idealização do sujeito. Uma vez chegou um paciente para mim e eu perguntei assim, eu sinto que eu não consigo te ajudar. Todos os recursos que tinha à minha disposição, eu tentei, mas eu não consigo te ajudar. E o que é? O que te faria feliz? Faz o seguinte para mim, traz para mim na próxima sessão uma descrição do que seria você realizado. E aí, gente, veio uma descrição assim, muito verdadeira, mas extremamente fantasiosa. E veio um cara que descreveu, queria ter feito um pós-doc em Harvard, queria falar 6 idiomas, queria ser bonito assim, queria ter tanta grana, eu queria não ter dúvidas, eu queria ser assertivo, queria ter uma voz mais grossa. Depois que ele colocou aquilo ali, disse, poxa, eu acho que a maior parte de nós, em algum momento, cria esse X-Men. É como se fosse uma versão plus de nós mesmos, né? E eu disse, há quanto tempo você tem essa imagem na sua cabeça? Há muito tempo, isso para mim é um motivador. Eu disse, me desculpa, isso não é um motivador. Essa tua versão X-Men aí, ela não te diz para onde você vai, porque isso é uma loucura. Ela te diz onde você não está. E isso é a segunda loucura. Esse X-Men que você criou não diz para você onde você pode ir. Ele diz todo dia para você te humilhando. Olha quem você não é, seu idiota, seu incompetente, seu imbecil, seu incapaz. Mas eu te faço uma proposta. Qual é? Faz o seguinte, pede para esse X-Men que você criou encarnar e viver tua vida para ver se ele suporta. Se ele suportar a vida que você leva e continua vivo, o que já é uma coragem grande, aí ele é muito massa mesmo. Mas no mundo da fantasia de Harry Potter, a minha idealização é perfeita e nunca tem problemas e nunca tem dificuldades. Assim é fácil. Mas no real, a gente está aqui todo dia construindo, ralando. Todo dia. Vocês viram Andrei e Suzana falando que vieram para aqui hoje, cada um com suas angústias, mas vieram. Como vocês, como qualquer um de nós. Quantas vezes é com as angústias mesmo que a gente vai, como diz Emmanuel, com os joelhos desconjuntados, mas continua caminhando. Ou como diz Dolly, continue a nadar, continue a nadar. O importante é a gente entender que a construção da autoestima e de um auto-amor não é fruto de uma idealização, nem das relações, como o Andrei muito bem colocou, com os nossos pais, nem de uma idealização de nós mesmos. Eu não posso me amar somente quando e se eu me tornar essa criatura que eu planejei para mim como a idealização do eu. Quando a gente vai estudar o desenvolvimento da personalidade, a gente percebe que existe sim o eu real e o eu ideal. Esse eu ideal é sim um lugar onde você coloca expectativas para você ir movimentando-se. A gente chamaria, no ponto de vista espírita, a lei do progresso. Eu preciso ter metas para poder continuar, senão eu estaciono. E a lei do progresso vai operar com minha vontade, sem minha vontade. Como você viu e Andrei muito bem colocou, não existe uma opção. A gente pode optar por quando, mas como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, essa evolução pessoal. Então, muitas vezes, essa angústia que eu sinto de não me aceitar é algo que me convida a entender que eu só vou conseguir esse auto-amor quando ele for um auto-amor para agora. Não é um auto-amor para amanhã. Não, eu vou conseguir me amar quando eu perdoar. Eu vou conseguir me amar quando eu me perdoar. Eu vou conseguir me amar quando eu conseguir ser um cristão, né, com mais intensidade. Quando a minha fé for mais significativa. Ou pessoas que vão usar outros parâmetros. Quando eu tiver um corpo mais idealizado. Cada um vai estabelecer assim critérios de auto-amor.
E esse alto amor vai ficar cada vez mais distante, porque a grande angústia da gente é se perguntar às vezes, assim, vocês já se constrangeram com o amor de Deus? De você sentir-se amado por Ele no momento que você não estava se amando profundamente, naquele dia muito ruim, e você sentir que Ele se apresenta através de uma circunstância, de uma pessoa, e perceber Ele está aqui dizendo, ó, eu amo você. E esse constrangimento desse amor é porque é um amor incondicional. E isso é uma coisa que a gente compreende intelectualmente. Emocionalmente, para nós é incompreensível. Porque o nosso tipo de amor, ou para conosco mesmo, ou para com os outros, é um amor é condicional. Né? Tem um amigo que uma vez chegou para mim, Rossandra, eu finalmente encontrei a mulher da minha vida. E eu perguntei, e o que é que essa tem que as outras 6 anteriores não tinham? Era bem essa lista, né? E ele saiu com aquela descrição bem tipicamente do adolescente, né? Ela adora as mesmas séries que eu gosto, acredita? A gente escuta as mesmas músicas, a gente lê o pensamento um do outro, a gente passa horas no telefone se falando. Eu disse, mas isso é um tédio, não um relacionamento. Porque o que é que você acrescenta a ela e ela acrescenta a você? Porque é bom quando um gosta de outra série e diz assim, vê essa. É bom quando um gosta de outra cor e diz, vamos experimentar essa. É bom essa divergência, essa diferença que está provocando crescer. O que é que eu aprendo com quem pensa comigo, como eu penso, né? Eu chamo de conversa de lagartixas. A pessoa fala, tá. É mesmo. E eu também acho isso. Verdade. Então não há discordância, eu não crio novas ligações sinápticas para tentar construir novos raciocínios, novas possibilidades, porque eu estou preso a um Narciso espelhado em você. Como diz Caetano, Narciso acha feio que não é espelho, né? Mas Narciso morreu afogado. Esse amor próprio não é esse amor infantilizado, é um amor próprio de aceitação da condição e pensar assim, mas Deus me ama assim? Já teve vez de eu estar assim em casa, mas Deus me ama assim. E o perfeito ama esse imperfeito que eu sou, então só me resta uma alternativa que é amar esse imperfeito. Se Deus quer perfeito, ama o imperfeito, por que eu não vou amar esse imperfeito? Talvez as pessoas pensem assim, você pode, as ciências de comportamento podem falar, ou as religiões de um modo geral, que você tem que aprender a se aceitar como é. Mas se eu aprender a me aceitar como é, não pode ser que me paralise e eu não me transforme? Bem essa questão. E se eu me transformar, não quer dizer que eu estou dizendo que eu não me aceito como eu sou? É como se fosse uma coisa que compete. Joana de Ângeles faz uma proposta inteligentíssima sobre isso. Já foi falado aqui por Andrei e por Suzana. Então você desenvolve uma resignação dinâmica. É um conceito que eu acho que ela apresenta as ciências do comportamento. Você olha para o que você tem, para o que você vivencia, para o que você experimenta com gratidão. Porque é fruto de muito esforço, de muita ralação. Não é fácil, não foi fácil, nem tem sido e não vai ser. Porque não tem nenhum tipo de crescimento. Não existe músculo que cresça sem exercício. Não existe cérebro que se rejuvenesça sem provocações. Não existe espírito que se avance sem nenhum tipo de instigação. Então vai ser difícil. Porque, inclusive, quando é fácil, a gente estranha, né? Tá fácil. Tem alguma coisa errada aqui. Não pode ser só isso. Vocês já marcaram questão errada porque estava tão fácil que vocês marcaram outra porque era aquela mesma ali. É pegadinha de vestibular. Mas na vida espiritual não é assim. É um esforço, porque a gente necessita desse esforço. Porque o ócio provocaria destruição, como nós vimos na palestra de quinta-noite. Então, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento da autoestima, levando em consideração algumas categorias, alguns aspectos. Tem o que a gente chama de aspecto cognitivo, que é o autoconceito que eu tenho de mim mesmo, e tem uma poesia de Fernando Pessoa em que ele apresenta um autoconceito bem interessante. Ele diz assim, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Nada como um poeta para dizer o que a psicologia tem não sei quantos livros para dizer, né? A poesia, vai lá e captura e antecipa. Eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Então tá, existem aqui 2 padrões. Existe um padrão externo, que tenta me dizer o que eu devo ser, quem eu devo ser, como eu devo me comportar, o que eu devo vestir, que corpo eu tenho que ter, que cor que eu tenho que ter, que língua eu tenho que falar para se sentir aceito. Não é isso? E existe aquilo que eu desejo.
Andrei estava falando da luta dele na aceitação. Aos 20 anos ele começa o processo de aceitação dele. Ele simplesmente deixa de querer ser o que os outros querem e finalmente começa a ser aquilo que ele deseja ser. E aí começa a ter a paz. Porque, obviamente, ele também não poderia ser somente o que ele deseja ser. Porque a gente também tem um social, um coletivo, que constrói conosco a nossa personalidade. Então, o indivíduo que apenas cede ao que os outros querem é um indivíduo despersonalizado. Vamos comigo ali na cantina? Porque não quer ir só, que tem vergonha. Vamos comigo ali comprar um negócio? Eu estou bem, o que é que você acha? Sempre em dúvida, sempre perguntando, sempre precisando da chancela do outro. Mas também tem um indivíduo que vai para o inverso disso. Nunca pergunta, nunca divide, nunca pede socorro, nunca colabora. Se acha tão acima da média da raça humana que acha que ninguém pode ajudar, ou ninguém pode pensar melhor que. Aí você tem dois polos extremos. E o equilíbrio sempre no comportamento humano, na vida humana de um modo geral, é justamente no momento em que o que me propõe me acrescenta, é mais lúcido do que eu estou desenvolvendo em mim, eu vou aceitar o que vem de fora. No momento em que o que eu vivo é melhor, eu vou aceitar o que vem de dentro. Eu faço parte de uma família em que as pessoas não têm um costume muito de dizer o que pensam umas das outras. E às vezes se magoa e não diz. E continua magoado. Eu casei com Janine, na família de Janine todo mundo diz o que pensa um do outro e não se magoa. Então quando eu casei com ela, que ela dizia o que pensava de mim, eu me magoava. E ela se magoava porque eu não dizia o que eu pensava dela. Aí eu fiquei assim pensando durante um tempo, porque ela dizia e depois estava de boa. E na minha família, se dissesse, passava um ano sem falar com o outro, né? E aí ela pegava uma briga com a irmã, porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que, depois de 3 minutos estava passando o WhatsApp uma para outra rindo. Eu digo, é doida. Aí eu pensei, não, nesse aspecto, a minha família é que é disfuncional. Que bom que ela chegou, que eu vou aprender isso com ela. E claro, é um trabalho, né? Porque às vezes a gente pegava aquela briguinha de casal e eu puxava o Serasa. Porque naquele dia, não sei o que, ela é injusto, você está me cobrando coisa que eu nem lembro que eu fiz. Me cobre na hora que é fácil. Você acha que você pode pegar um gato ou um cachorro que você está tentando condicionar, que acabou de fazer xixi na sala, e dizer, não, à noite eu vou bater nele porque ele fez isso? Vai funcionar assim? Não. Tem que ser na hora, porque a correção não. Claro, você tem que ter assim, não, tem gente, tem visita, então não vou dizer na frente dos outros, mas o mais próximo possível do evento, para que o outro lembre que o evento tem a ver com o que eu estou sentindo. Porque quando eu comunico depois, a pessoa faz, não faz sentido para mim essa queixa, porque eu não lembro o que eu fiz, e geralmente quem faz não lembra. Mas a vítima jamais esquece o seu algoz. Não é assim? Então a gente tem que ter essa compreensão. Então o primeiro aspecto é o chamado cognitivo, que é como eu me defino. O segundo é o emotivo, que é como eu me sinto nas relações. Eu me sinto acolhido. Vê essa dinâmica que Andrei fez. Eu não chorei na que eu fiz porque eu estava fazendo, mas na que ele fez eu me derreti aí. Né? Ele mal diz assim, abraço, já tinha abraçado, já estava chorando no pescoço da criança, acolhendo, né? Eu me dei um patins. Porque o meu sonho era ter um patins. Claro que eu tive o juízo de não andar de patins, porque eu não tenho um corpo de criança para, no caso de uma queda. Mas o patins está lá como símbolo daquilo que eu queria me dar e que eu não pude ir, meus pais não podiam mesmo, e eu me dei hoje. Então, a gente olha assim os aspectos cognitivos. Eu tenho um sentimento de indiferença, de exclusão. Isso é seu ou é meu? Quando eu me sinto que você me excluiu, foi você que me excluiu ou que me senti excluído? Porque o que é que eu posso fazer com relação ao teu comportamento? Me diga aí. Quantas pessoas perdem tempo com isso? As pessoas chegavam no consultório e faziam, eu queria que você me ajudasse a mudar o meu marido. E eu dizia, se eu conseguisse, eu lançava um livro. Que nem a autora de Harry Potter ia vender tanto. E seria o título, Como Mudar o Seu Marido. Estratégias para Transformar uma Peste. Subtítulo. Seria bem assim. Mas a gente não tem energia disponível porque depende do outro. O que queres que eu faça? Lembra de Bartimeu? Chega lá seco perto de Jesus e ele... O que queres que eu faça? Você tem que liberar o outro para agir na sua vida. A maior parte das pessoas não quer. Então essa energia é disponível para mim mesmo. Eu não posso
ficar olhando para o outro e pensando assim, não gosta de mim. Na verdade, aquela pessoa está representando alguém da infância que não gosta de mim, que eu estou projetando nesses personagens todinho. Sabe por que a gente vai encontrar no patrão o pai que não funcionou? Aí a gente muda de emprego e encontra outro igual. A gente casa com um cara igual ao pai, igual a mãe que não funcionou. Porque Deus não vai perder a oportunidade de revisar o comportamento. Claro que eu resolvendo na base, por efeito dominó, resolvo todos os outros. Eu não vou resolver meu pai no meu chefe, nem no meu marido, não. É no meu pai mesmo. Eu fico só trocando os personagens porque a base não foi resolvida. Então, esse processo primeiro de autodefinição, depois o emotivo, vai ser seguido por um comportamental, que são as ações que eu tenho que manifestam o tipo de personalidade que eu tenho. Por exemplo, você se cuida? Vou dar um exemplo bem banal. Você toma a água que deveria tomar? As pessoas sabem que tem que tomar água aí. Então, eu tenho pressa para fazer para os outros, mas não para você. E você não toma água. Você se hidrata? Você chega em casa e faz uma massagem nos seus pés? Você pega uma vela cheirosa que você acende quando chega a visita e acende para você? E coloca no seu banho com uma música gostosa e cuida de você como cuida de uma visita? Já fez esse ritual? Eu sou da época em que tudo de bom era para os outros. Tinha assim, a louça das visitas, a sala das visitas, a toalha da visita e a gente lá, rasgada. Chegava a visita, por isso que ninguém podia receber surpresa, porque tinha que montar o teatro. Aquela sala de visita a gente só sentava no Natal. Basicamente no Natal, numa grande festa de aniversário. E aí tudo de boa era para visita. Inclusive chegava o ponto de o casal sair do quarto para visita ficar. E você ir para o quarto do filho e o filho para a sala, porque era no... E o cachorro ia para a rua. Que alguém, o último, paga a conta, né? Então você percebe que você tem aí um ritual de desamor próprio. E hoje já avançou, hoje não tem mais isso. Muita gente já... Ninguém vai chegar na casa e oferecer a própria cama para uma visita. Você oferece um quarto e ainda pensa assim... E a pessoa tem que estar feliz, porque ela nem está pagando Airbnb. Nada pessoal, viu? Eu estou muito feliz lá, viu? Super feliz. Andrei está dizendo mesmo a Suzana aqui. A alegria de ser recebido. Antigamente as pessoas tiravam o melhor para dar para os outros. O que a gente dá de melhor para os outros é afeto. De ser recolhido. Não tem mais isso. Então, que comportamentos de autocuidado eu tenho? Será que eu me medico realmente como deveria? Será que eu presto atenção aos meus sinais e sintomas? Quantas vezes no piloto automático eu não percebo que eu... Teve um dia, gente, eu estava indo para o consultório. Tu não ouviu não, né? Depois eu te conto, Rô. Teve um dia que eu estava indo para o consultório e eu tenho dificuldade de ir no banheiro mesmo. E quando eu estou ansioso, aí trava geral. Desde a infância isso. Mas tem uma explicação que eu não vou contar para vocês não, que é muito traumática. É bem traumática e não rola não. No centro espírita não rola não. E aí, o que acontece? Eu fui pro consultório sentindo que eu tinha que ir no banheiro, gente. E aí eu fui. E quando eu sentei no carro, no meio do caminho, não veio somente o prenúncio, veio o próprio. Entenderam, né? Eu tentei ser o mais sutil possível. E eu voltei para casa dizendo para mim assim... Que bom que isso aconteceu com você, para você ver a que nível chegou o seu desrespeito com você mesmo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai ligar para o consultório, desmarcar todos os pacientes e vai para casa. Vai no banheiro primeiro, troca a roupa, toma um banho e pensa que você nunca mais pode fazer isso com você. Eu chegava nas cidades desidratado, voando para lá e para cá, para lá e para cá, média 70 voos por dia no Brasil, por mês no Brasil, você imagina isso, são 22 dias de palestra no mês. Eu chegava desidratado e aí eu chegava cansado, morto. E aí um dia eu recebi um vídeo no WhatsApp falando da importância da água, especialmente em aviões. E por que eu não tomava água? Para não fazer xixi. Mas por que eu não queria fazer xixi? Para não levantar as pessoas que estavam do meu lado. Isso é falta de amor. É falta de amor. Gente, isso foi ano passado. Tá vendo como é difícil? Você está sempre identificando sinais e sintomas de desamor e de cuidado. Agora eu sou... Não sei se vocês conhecem, é um bicho muito comum no Nordeste chamado potó. Potó é um bichinho que faz um xixi que ele faz uma mancha assim em você, né?
E ele mija o tempo todo, então hoje eu sou o Potó. Porque eu bebo água com força. Aí foi engraçado que esse ano eu voltei em muitos dos lugares que eu tinha ido ano passado e as pessoas fizeram falar nisso. Muito bem, meu amor, essa é a mulher da minha vida. Mas você imagina isso, gente? Eu voltei para as cidades que eu estava indo e as pessoas fizeram assim, você fez alguma plástica, alguma coisa? Porque você está mais novo, eu estou hidratado. Simplesmente hidratação. E aí eu fui perguntar, por que eu não bebo água? Um dia eu tava no aeroporto Santos Dumont, é uma das decolagens e pousos mais lindos que existem. É uma coisa assim, única. E eu tinha a maior vontade de filmar. Por que vão pensar de mim filmando um... Aí eu tô pagando essa passagem, que pense o que quiser passar. Aí eu ainda fiquei narrando, gente, ó. Ó que lindo. Decolando no Santos Dumont. Olha só, olha o Pão de Açúcar. E o cabo do lado olhando pra mim assim, tipo... Olhei pra ele e fiz... Ele não sabe como essa criança precisa disso. Como é cuidar-se. Como é olhar para você sem a fantasia. E sem achar que tem que ter essa coisa do excesso. Então, comece a anotar. Lembra da história que eu contei de Thomas Alva Edison? Que o cara perguntou a ele, mas desista porque você fez 1000 tentativas. Ele disse, não, vou continuar porque agora eu sei como não fazer a lâmpada elétrica. Você já anotou as relações que deram errado? Pensei, peraí, fulano deu errado por isso você cai em 1000 relações erradas. Porque você não faz anotações. Então a gente precisa concretizar essa experiência. Quais são... imagina uma pessoa que se admira muito, 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 muito. Tipo, Divaldo Franco vai te visitar, vai passar o final de semana com você. Como você trataria ele? Nossa, você chega assim, nossa, né? Então, comece a fazer isso com você mesmo. Comece a fazer. Não precisa ser todo dia, porque nem dá, obviamente. Mas será que a gente não pode, no final da noite, qual o carinho que eu vou fazer em mim hoje? Sabe? O que eu vou fazer por mim hoje? É muito comum, por exemplo, hoje, eu estou assim cansado nos cantos, eu chego num hotel ou no aeroporto, eu vou para uma casa de massagens. É um presente que eu me dou. Eu tô cheio doído, não sei quantos voos, não sei quantas horas. Peraí que eu vou, aí tem um Bud Spa. Bud Spa é uma franquia de massagens que tem. Aí tem massagem ayurvédica, massagem relaxante. Às vezes você não pode pagar a massagem, compra aqueles equipamentozinhos, vai, ó. Tem um assim que abre assim, que faz um cafuné tão gostoso, chega a arrepia a pessoa assim. Simplesinho de arame. E são sintomas de cuidar. O que eu faria pelo outro? Porque a gente já ouviu muito, será que você serviria seu parente como você serve a visita? Estou falando de outro nível agora. Será que você se serviria como você serve as visitas? E esse é um ritual. Andrei falou de uma coisa que eu concordo profundamente com ele. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. Intimidade é esse relacionamento diário. Precisamos desenvolver também intimidade conosco. Intimidade é esse relacionamento diário. Gestos de cuidado diário. Você sabe que quando eu estou triste, eu estava extremamente ansioso, porque quando eu estava vindo com o Janine para cá, primeiro cancelaram o voo, porque a gente ia pousar em Fort Lauderdale. Depois disseram que o voo voltava. Aí Janine vai para Recife, eu estou no aeroporto indo para o Rio, quando ela chegou lá, cancelou o voo de novo. Eu disse, mas agora a gente vai para essa viagem de todo jeito. Nem que eu pouse no Texas e vá de carro, não sei. E no meio do caminho a gente foi resolvendo, eu consegui comprar uma outra passagem por outra companhia, ainda tem que cancelar que eu já comprei, para ir para Miami, para aquela coisa todinha. Quando a gente chega no aeroporto, o avião que Janine pousa fica 40 minutos sem ela poder descer, porque não tinha finga disponível para poder ela sair, nem escada. Porque o aeroporto de São Paulo é o maior da América Latina hoje em movimento, está muito intenso, está voltando a economia, aquela coisa agoniada. E eu disse, meu Deus, o embarque. Aí eu botei a Noviça Rebelde aqui, peraí, deixa eu ver. Eu gosto de ver a Noviça Rebelde. Quando eu tô triste, eu tomo banho com sabonete Johnson. E eu agora já sei.
Eu agora já sei que é porque eu não tinha direito a sabonete Johnson. Não, eu tenho sabonete Johnson, eu tomo banho de sabonete Johnson. Aí eu visto uma camisazinha, sabe aquelas camisas que vocês compram aqui para dormir? Eu sempre que venho eu compro. A Janine até pediu para eu comprar, que ela rouba minhas camisas de dormir, aí ela usa, né? Aí você, você se deita assim, cuidando de você. Foi difícil, foi um dia difícil hoje, as coisas não saíram como você queria, você não conseguiu alcançar os objetivos que você imaginava, e pior, você cometeu um monte de erro hoje de novo. Mas cuida, amanhã começa novamente. Como diz a mensagem que está ali, né? Todo dia é uma chance para a gente fazer um começo diferente, novo. Esse é o aspecto desse amor mais consciente, mais lúcido, mais voltado para as características de um ser humano que não está ali muito preocupado com essa coisa de eu tenho que atender o padrão que estão estabelecendo para mim. E depois disso nós temos a relação que a gente chamaria de aspectos espirituais. Porque claro que existem reflexos do passado, mas vocês têm percebido cada vez mais o quanto se tem centrado nos aspectos dessa encarnação? Vocês têm percebido isso? Porque muita gente quer usar o passado como desculpa por uma inabilidade no presente. É karma. E não é karma, não. É falta de atitude. É falta de cuidado. Falta de amor. Falta de zelo com você mesmo. Imagina o sentimento do filho pródigo voltando era de eu não mereço nem a condição de filho. Para ele foi uma quebra de paradigma punitivo o pai abraçá-lo. O movimento que ele esperava era a exclusão. E o movimento do pai foi trazer de volta ao coração. Para ele, ele ficou sem entender. Eu acho que ele achou primeiro eu acho que quando ele viu o pai correndo, ele pensou, ixi, vou apanhar daqui. E aí, quando ele viu que o pai estava chegando e estava com os braços abertos e sorrindo, ele ficou sem entender. Porque o nosso paradigma é punir-se. É se detratar, é se menosprezar e não se acolher. Tá, a gente tem aí um discurso antigo, religioso, né, de autodestruição, o corpo como lugar do pecado e o espírito como lugar da luz, e há essa dicotomia, sabe, essa sensação de divisão. E hoje é uma integração do sujeito, e uma aceitação constante. Então, de vez em quando, eu estou identificando um monte de padrões ainda da criança não acolhida. Ainda tem isso aqui, poxa. Você vem assistir uma palestra dessa de André e você faz, vixe, ainda falta isso tudinho, meu Deus do céu. Mas isso é bom. É bom porque você vê o que você já andou, e bom que você está indo para um lugar e você começa a perceber que aquilo está funcionando. Você vai se acolhendo cada vez mais. E o mais interessante nesse processo do alto amor é que o alto amor, ele cria condições impressionantes para o amor do outro. Porque primeiro tem uma condição de que quando eu tenho o processo de alto amor, eu não aceito pessoas que não me valorizam. Aquela pessoa que te denigra, que te humilha, ou aquela pessoa que mora com você e que você ama, mas que tem aquelas piadinhas de mau gosto e começa não quero mais ouvir. Eu não admito mais isso. Eu quero respeito agora. Se eu ouvi até agora, a culpa não foi sua, a culpa foi minha. Que achei que merecia ouvir, mas agora não. Eu não aceito mais esse comportamento. Eu não estou dizendo que vou acabar o casamento, não. Não, é uma coisa madura. Eu estou dizendo para você o seguinte, que eu deixei, a culpa foi minha porque eu deixei, mas eu não quero mais ouvir. Eu sei que você tem uma tendência, porque você sempre fez, de repetir. Mas toda vez que você repetir, eu vou deixar bem claro que eu não quero mais ouvir, até um dia que você condiciona um novo comportamento. A gente continua junto. Maduramente, entenda. E também digo que você não gosta que eu faça, porque eu também vou ter que repetir, até mudar o comportamento. Eu não vou mais escutar certas coisas, eu não vou aguentar mais certos olhares. Porque eu não vou mais me dar esse olhar de repreensão, de piadinha, de cantinho de boca. Não dá mais. Isso me machuca, isso é tóxico. Sabe aquele evangelho lá? Que a pessoa abre o evangelho, aí basta para acabar com o evangelho lá é simples. Você abre o evangelho e faz. Só basta isso. Acabou-se o evangelho. Tem gente que continua e faz a cara de alguém. Porque assim, nunca é sua cara. Então, é esse lugar em que eu estou olhando para mim de uma forma mais madura e acolhendo. E esse acolhimento não é paralisia, porque Joana de Ângeles nos propõe.
Resigna-se dinamicamente. Eu não posso agora mudar isso. Então eu tenho que acolher, eu tenho que aceitar, porque isso que hoje é para mim já pouco é sintoma de que eu posso mais. Mas isso que hoje para mim é pouco foi o muito que eu quis no passado. Então eu tenho que morar. Porque isso que para mim é pouco hoje, eu ralei muito para chegar aqui. Então eu tenho que comemorar que eu cheguei aqui. E vou comemorar que eu acho que dá para ir mais longe, porque significa que eu já estou mais forte. Por isso eu estou insatisfeito. Mas eu tenho que ter essa insatisfação tranquila, no sentido de que eu vou avançar e não de ficar mal-humorado, azedo ou ingrato com a vida, porque eu caminhei. Comemorar os passos dados. Sabe a importância? Essa ideia do auto-menosprezo, ela é tão tóxica para a gente. E aí por isso, porque a gente é tóxico, a gente atrai relacionamentos tóxicos. Pessoas que te denigrem, que te humilham, que te desvalorizam, que te menosprezam, que te sabotam. E às vezes essas pessoas fazem de forma tão sutil que você nem percebe. Porque é feito de forma tão sutil assim, parece que está ajudando, mas não está. Mas no fundo está criticando. E você tem que dizer para o outro, mas isso, você pode nem ter feito isso com intenção de crítica, mas eu estou sentindo assim, viu? E a pessoa pode pensar, poxa, eu talvez nem tenha achado que eu estava criticando, mas inconscientemente talvez eu tenha tentado criticar mesmo. E a relação cresce, gente. Isso é o Windows? A relação cresce. Eu não, é Apple. Eu conheço o som dos dois. Então a gente tem essa a vontade de crescer. E a gente tem os aspectos negativos de uma autoestima negativa, é que essas pessoas elas se criticam demais. Elas não suportam críticas. Sabe por que elas não suportam críticas? Porque elas já se criticam demais. Elas já estão tão cheias de autoacusação que qualquer uma que venha fora já é copo cheio. E às vezes uma crítica que eu estou fazendo para você que é legal, que é lúcida, que é interessante, que pode te acrescentar, mesmo que eu não esteja fazendo da melhor forma possível, não esteja sendo feita de forma delicada, mas se você tiver um pouquinho de maturidade, você vai dar um desconto na minha forma para ficar com o meu conteúdo. E dizer, poxa, não, Andrei falou isso aí, foi até meio chato na hora que ele falou, mas agora calmo, pensando, pô, ele tá certíssimo, caramba, tá certíssimo. Eu tenho que levar em consideração. E eu tenho que levar em consideração, sobretudo, a opinião de quem mora comigo. Lembro que chegou uma paciente para mim e disse assim, oh, eu pensando muito bem, acho que você está certo, a gente não deve dar importância à opinião dos outros, não. Eu não dou mais opinião à importância da minha mãe. Alto lá. Cuidado com a radicalização que você está fazendo conveniente dos conceitos. A opinião da sua mãe é uma opinião importante. Mesmo que você discorde, o respeito faz com que você tenha que escutá-la. É diferente da opinião de um colega de trabalho que está tentando te destruir. Tentando minar a tua autoestima para tomar o teu lugar, para sabotar a vaga, ou daquele relacionamento afetivo tóxico está tentando destruir. A opinião de pessoas importantes, elas são importantes. Mesmo que chegue para dizer, minha mãe, eu sei que é a melhor das intenções, mas isso aí que você está dizendo não vai funcionar para mim. Eu sei que na sua época foi assim. Sabe, por exemplo, quando as primeiras mulheres foram se divorciar, o que as mães diziam? Você vai ser falada, minha filha. Não faça isso, você vai ser destruída. Mas esse homem me bate, mas você tem que suportar. É porque essa mãe não amava? Não, é porque era o padrão dela. Mas você escuta esse padrão de mamãe, eu sei, mas agora é diferente. Eu ainda vou pagar um preço, mas vai ser diferente. Então vou ter que ir para esse lugar. Então a gente começa a perceber que essas pessoas são muito indecisas. Porque não confiam nas próprias escolhas, por um lado, e não querem pagar o preço das próprias escolhas por outro, querem sempre dividir com alguém. Então sempre pede sua opinião, porque se der certo o mérito é dela, se der errado a culpa é sua. Bem simples a equação. E muitas vezes você num relacionamento, para poder ajudar o outro, diz assim, eu não vou dizer para você o que eu faria, porque é preciso que você faça a escolha. Para você crescer, para você aprender, para você entender como é, porque é assim que as coisas vão funcionando. E eu não posso culpar se der errado. Eu tenho um amigo meu, um terapeuta chamado Alexandre, eu esqueci o nome dele agora, Coimbra, Alexandre Coimbra. Ele faz parte comigo do programa da Fátima, nas quintas, ele vai nas quintas e eu vou na sexta. E ele é uma figuraça. Ele mandou um inbox no Instagram para mim, a gente se encontrou, Janine já conhece, é um ser humano maravilhoso, sabe?
Ele só não estava caminhando com o meu filho, eu fiz uma festa de aniversário, aí meu filho, um amigo tomou um brinquedo dele que ele não queria, ele foi e expulsou o menino. Aí chegou esse pai, o senhor tem que ir ali comigo resolver um problema. Que foi? Eu expulsei fulano da festa. Aí foi no canto, né? Porque eu pedi para ele não pegar no meu brinquedo e tal, e ele pegou no meu brinquedo, e aí eu tô indo agora. Aí ele fez, mas meu filho, como é que você faz isso? Você expulsou ele da festa? Ele fez, alto lá, volte 2 casas. Eu não pedi para você me repreender, eu já estou muito mal com isso. Eu quero que você me ajude a resolver. Não sei se é índigo, blue, se é índigo, não sei o que lá, isso é cristal, ouro, diamante, né? E ele fez, saí roçando, quando ele disse aquilo, eu disse, poxa, realmente, ele me chamou para ajudar ele. Ele já estava, quando ele disse para mim que tinha feito uma besteira, ele já estava com consciência. Para que eu dizer de novo? Para que eu vou pisar você de novo? Aí, por que você vai se pisar de novo? Você já está se sentindo mal. É o que Buda chama de sofrimento do sofrimento. Vai sofrer porque já está sofrendo, já está mal. Pô, já. Eu lembro que a gente encontrou um casal. Eu não vou contar exatamente o que eu disse não, porque foi muito punk. E a gente encontrou esse casal e pessoas que têm hiperatividade, elas muitas vezes não têm filtro. Aí vem um pensamento e não consegue bloquear. Aí eu disse uma piada muito sem graça e o casal muito elegantemente fez Mas sabe quando você acaba de dizer e assim que você disse, eu não acredito que eu disse. Gente, pelo amor de Deus, a Jane olhou assim pra mim, o casal saiu, quando o casal foi saindo, a Jane olhou pra mim, quando ela ia falando, meu amor, nada do que você disser vai me deixar pior do que eu já tô. Por favor, vamos sair daqui que eu não tô me aguentando mais. E foi uma experiência boa, porque agora vem eu faço... Figura, sabe? Você vai... Mas... punir o outro que já está sentindo que errou, é para ser corrigido. O filho pródigo queria ser punido. Mas a volta dele já era consciência. Para que punir? Eu sei que às vezes os pais, por exemplo, fazem isso, é muito comum, né? Você faz uma grande besteira que os pais avisaram que ia dar em besteira e quando você volta para casa, eles fazem, eu disse a você, não disse, eu não avisei. Passa o dia todinho passando na sua cara, é horrível. Dificilmente os pais chegam, tá bom, eu te avisei, não estou passando na tua cara, mas como é que a gente pode resolver isso junto? O que a gente pode fazer? Muda a postura. Não é assim que a gente faz? Quando você for dizer de novo, pode dar errado, a pessoa escuta. Porque ela vai perceber realmente, da última vez eu tentei. Porque quando o filho tenta, ele não tenta porque está querendo degladiar com você, é porque ele precisa construir as próprias experiências. É simples assim. Como a gente fez com os nossos pais. A gente teve que construir nossas próprias experiências. E mesmo sabendo que vai dar errado, a gente pensa, mas pode ser que comigo dê certo. E quantas vezes não dá mesmo? Com você deu certo. Não, mas comigo deu certo, a coisa fluiu. Então, no seu tempo era diferente, no meu é um outro. A gente tem esses aspectos negativos, os aspectos positivos é não viver culpado. Lembra de Joana? O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Olha o exemplo que eu acho legal disso aqui, é o exemplo de Saulo. Encontrando Jesus em Damasco. Porque olha só o que é o foco no alto amor e o desfoco na culpa. Toda vez que você vai percebendo características de Saulo quando vira Paulo, você vai percebendo que Jesus realmente tinha que chamar esse cara para o negócio. Ele tinha que vir para cá. Né? Porque ele chega, e vamos entrar no psiquismo dele. Ó. O psiquismo do cara é discípulo de Gamaliel, mais lúcido e amoroso comentador da Torá. Ele aprendia com esse homem. Ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei. Mas ele era, ao mesmo tempo, um judeu cosmopolita. Ele era, ao mesmo tempo, judeu cidadão romano. Ele tinha dupla nacionalidade. Imagina isso aqui, é mais ou menos como ter passaporte americano e passaporte brasileiro ao mesmo tempo, e ser rico lá e aqui. Mais ou menos isso. Se achava, obviamente, o ego dele era lá em cima. Ele tinha uma visão, mas ele era um homem muito coerente naquilo que ele acreditava. Ele acreditava que aquela forma de vivência da religião dele era a única correta. Mas ele, o povo dele, todos os profetas antes dos pais, dos avós e dos avós deles, cantaram em salmos a vinda de um Messias.
Todos eles esperaram esse homem. Todos eles suportaram desertos, suportaram destruição do templo, ficaram presos na Babilônia, ficaram presos anos e anos a fio no Egito e suportaram porque eles estavam criando a ambiência psíquica para a vinda do Messias, o lugar da vinda do Messias. Sempre era o grande motivo deles suportarem tudo isso. Aí o Messias vem. E Saulo, nem, como a gente diz no Nordeste, nem tchuiu. Nem sacou, nem percebeu, nem aí. E aí, por um motivo místico, não muito claro, pela voz do Cristo, ele percebe que Jesus é o Messias. Se coloca no lugar do Saulo. Primeiro movimento comum, se destruir em culpa. Mas como é que eu passei a minha vida estudando a Torá para esperar esse homem chegar? Que todo o meu povo esperou esse homem chegar? Que todos os profetas anunciaram a vinda desse homem e eu não percebi que ele já tinha chegado? Ainda estou matando quem percebeu isso. Ele disse isso quando encontrou com Jesus em Damasco? Tipo, culpa. Vocês perceberam no texto? Tem isso, culpa. Não, se afaste de mim, eu não mereço sua presença, eu sou um idiota completo. Eu sou um completo idiota. Como é que eu não percebi que você era o Messias? Não, ele não se culpou. O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Joana de Ângeles. Segundo movimento, justificativa. Ah, Jesus, mas vamos combinar, você me enganou. Eu estava esperando assim, uma coisa mais apoteótica, você chegar com os anjos, abrindo o céu, destruindo os romanos, libertando o povo judeu. Aí você nasce numa manjedoura, disfarçadinha ali, uma vida comum, filho de um carpinteiro, de uma mulher comum. Na perspectiva de Saulo, então, comum em João e José, obviamente. Ele se culpou? Ele se justificou? Não. O que é que ele fez? A frase famosa. Que queres que eu faça? Entenda a força dessa frase. É assim, ó. Ok. Eu errei até hoje. Como é que eu conserto? Percebeu? Não perdeu tempo se culpando. Não perdeu tempo se desculpando. Ganhou todo o tempo se transformando. Simples assim. Agir. Sim, aí quando termina ele pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus não dá receita de bolo. Como é que eu sei? Entre na cidade e o mais lhe será dito. Porque eu só sei se você vai ser fiel no muito, se você for fiel no pouco, não é assim? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Como é que eu vou te dizer? Imagina que ele dissesse: ah, você quer que eu diga? Vamos lá, começando, anota aí, troca o nome. Porque esse nome Saulo é muito judeu e meu objetivo por você é mais cosmopolita, eu preciso de Paulo. Porque a gente vai abrir umas franquias. Tive uma ideia massa, a gente vai abrir umas franquias, você vai tomar conta das franquias, você abrir, vai estabelecer a norma, treina a galera para saber como atender e tal, aí vai abrir outra franquia. Mas para a galera da franquia anterior não desandar, manda umas cartinhas, umas epístolas para eles manter o ordenamento. Aí você vai viajar. E tem mais, ó, pessoal que a sua família vai lhe odiar, porque você vai trair a fé deles. Você não vai mais ter direito a nada e vai ter que viver do suor do seu trabalho. Vai pro TA. Vão te apedrejar, vão te cuspir, vão te humilhar, vão te prender. E numa viagem que fizer na Roma lá, vai ter um cara na época chamado Nero. Ele vai ter um surto psicótico um dia e vai tocar fogo na cidade. E vai fazer uma coisa que vai ser muito comum num país que eu ainda vou fundar, chamado Brasil. Vai comprar oposição. A culpa é da oposição. E a oposição vai ser você. Você vai estar lá. E aí ele vai descer para sua cabeça. Topa? Aí você olha e fazer: ó, foi bom te conhecer. Eu vi que você é o cara mesmo. Vou voltar lá para a Judéia, vou começar a estudar, mas não dá, é muito... Não dá para dizer isso, não dá receita de bolo que as pessoas pedem quando chegam na instituição espírita com nome para desobsessão. O que é que eu faço? Comece. Ama, trabalha. Não é isso? Disciplina, disciplina, disciplina. E eu queria terminar com uma música. Não é música para chorar não, é música legal. É uma música de um autor brasileiro chamado Donnie Black, que ele diz o seguinte, olha como a música é linda. Eu sou maior
do que era antes. Eu estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente a tempo, a voz do tempo, saberei. Percebe? A gente fica pensando assim, todo mundo está recebendo as mesmas informações. As pessoas estão vibrando a mesma pauta. Existe um movimento planetário de um novo tempo, um tempo de aceitação, um tempo de amor lúcido, maduro, em que a gente não se cobra além da conta, mas a gente se cobra para a conta que a gente tem que pagar, que a gente desenvolva as habilidades e no movimento de alto amor ama os outros. E essa busca que a gente faz, essa busca impactante e importante que a gente faz, de construção de todas as possibilidades. Eu convido vocês depois a escutar, digo que cantar, não vou cantar não, convido depois a escutar essa música que ele canta lindamente com ninguém mais, ninguém menos que Milton Nascimento. Você bota a música, chama-se Maior, no YouTube, Danny Black, que você vai chegar a essa música. É um momento em que a gente pensa assim, Deus, na misericórdia infinita dele, sabendo da necessidade das nossas almas, envia o Cristo para nossas vidas, que desse a condição que não necessitava mais, que passa por situações e constrangimentos que não precisava mais, mas por um excesso de amor e de zelo, pelo transbordar desse cuidado de Deus, vem até nós e deixa um legado, para que a gente possa olhar e seguir. E a capacidade dele de amar as pessoas como elas são é impressionante e tão incompreensível. Se aproximar da samaritana que a gente não se aproximaria, do Zaqueu que nós ignoraríamos, e se aproximar de nós mesmos quando nós nos ignoramos, nos excluímos e não nos amamos. Não existe um movimento que a gente não faça que Deus não acompanhe. E eu acredito que todo dia Ele sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar errado, mas Ele faz tudo para dar certo. Por isso é importante agora olhar para esse amor pessoal com a singeleza com que o Pai cuida da gente. É preciso voltar para nós mesmos, cuidando de nós mesmos. Sem aquele discurso, mas se você soubesse o que eu faço, quem eu sou, o que eu penso, você não se amaria. Para desse discurso de vítima. É amor para agora, é amor para já, é amor nessa condição. Como diz Jesus, vem como estás, e eu te farei um vaso novo. Possamos então nos submeter a esse oleiro das almas, que nos convida para uma transformação suave. Às vezes, como disse Andrei, torcendo o barro devagar, construindo novas possibilidades, às vezes dando uma pancada para corrigir, às vezes quebrando para refazer, mas amando cada processo, cada etapa. E nos cabe então a mesma coisa, que a gente possa começar a cuidar, porque esse cuidado vai gerar o cuidado dos outros. É porque somente assim nós vamos entender, enfim, o que é amar ao próximo como a si mesmo. Deus abençoe vocês ricamente, muita paz no coração.